Finalmente, depois de quase um mês, volto a postar vídeos relacionados à nossa tão querida e amada, mas também tão odiada língua portuguesa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou o Pedro Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre equívocos de escrita que você precisa parar de cometer, tá bom? São alguns assuntos relacionados à língua portuguesa que eu gostaria muito de falar para vocês. Muitos provavelmente já vão saber aqui de tudo que eu vou falar, ou de quase tudo. Muita coisa pode ser fichinha para você, mas é bom sempre rever algumas questões, não é mesmo? Até porque nossa língua é tão complexa. Enfim, língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Não sei quem falou isso, não sei se tem um autor que disse essa frase, algum escritor, algum filósofo, não sei. Mas fato é que estou de volta aqui para falar sobre esse tema. Eu já postei outros vídeos relacionados a esse tema. Eu vou deixar aqui no card, não sei nem que lado que fica, se é aqui ou se é aí. Mas enfim, vou deixar no card aqui outros vídeos que já fiz. Já postei 3 vídeos falando sobre colocação pronominal e tudo que a rodeia, tá? Sobre formas nominais do verbo, enfim, casos especiais da colocação pronominal, e também já fiz um outro vídeo falando sobre dicas gerais de português na escrita, ok? Então, a partir de agora, para falar para vocês sobre os 5 equívocos de escrita que vocês precisam parar de cometer, né, que nós precisamos parar de cometer, eu vou compartilhar a tela, tá? Eu vou gravar a apresentação de slide e vou falar para vocês, vou comentando juntos, tá bom? Vou fazendo algumas observações aqui, outras acolá, para ficar melhor aqui de eu falar para vocês o que eu preciso dizer, ok? Então fique até o final para não perder nadinha. Gente, eu tentei gravar com a minha cara falando, e só que não deu certo de mostrar a minha cara, infelizmente, tá? Eu achava que iria dar certo de eu gravar no celular a partir do Zoom, só que não deu certo. Mas comecemos. Esse aqui é clássico. Gente, ó, vamos lá. A gente acaba por pronunciar as duas palavras com o i. Mas na hora da escrita é importante a gente saber distinguir. Por quê? Mas sem ir é da turma do porém. Porém, contudo, no entanto, serve para opor duas ideias. Ou seja, isso aqui é clássico também, né? Comi muito, mas ainda estou com fome. Ou seja, comi muito, porém ainda estou com fome. Isso aqui também é clássico. Estudei bastante, entendi o conteúdo, mas creio que não fui bem na prova. Enfim, e mais com i é o contrário de menos. Comi mais do que deveria. Preciso de mais 150 embalagens para fazer o que eu preciso fazer. Então, agora vocês não vão confundir mais, certo? Pensar no contexto e escrever adequadamente. Essa aqui também aqui no Brasil é clássico. Por quê? Porque a gente não costuma pronunciar o R no fim dos verbos. Então a gente acaba falando sem o R. É normal, é até uma questão de sotaque. Alguns portugueses também falam sem o R, tá? Depende muito da região. Mas é uma questão de sotaque. Porém, na hora de escrever, vocês precisam entender uma coisa. Vai e vim, eles não combinam na mesma frase. Vai
vir com o sentido de virar é sempre com R no final. Então, vai vir dessa forma aqui, não existe de acordo com a norma padrão. Tudo que eu falar aqui, tá, gente, que não existe, que está inadequado, é sempre pensando na gramática normativa, ok? Vir com M é apenas o verbo vir no passado relativo ao pronome eu. Portanto, eu vim de São Paulo ontem. Mentira, tá, gente? Quem me dera ter visitado essa cidade maravilhosa. Enfim, eu vim de um show faz 3 horas. Acabei de chegar na minha casa. Enfim, então é importante. Outra coisa, assim, continuando falando de vai vir e vai vir. Vai vir, a gente pode chamar, é o que eu chamo de alucinação idiomática. O que é alucinação idiomática? É algo que, para nós, a gente entende, a gente não tem problema, nós ouvimos e entendemos o que a pessoa quer dizer, porém, de acordo com a norma padrão, aquilo não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você falar algo sem sentido, incoerente. Por que de acordo com a norma padrão, vai vir é algo que não tem cabimento, digamos assim? Porque vai é o verbo ir no presente, dando sentido de uma ação futura, né, sendo auxiliar de futuro, para formar o futuro, vai ficar, vai chegar, no sentido de chegará, ou seja, a gente usa o verbo ir conjugado no presente, vai, e depois o verbo no infinitivo para formar o futuro. Então, vai chegar, vai ficar, vai, enfim. Então, vai é presente disfarçado de futuro, mas vir não é nem presente nem futuro, é passado. E tem outra questão também. Você mistura meio que, digamos assim, mistura presente e futuro, né? Presente barra futuro com passado. E tem outra coisa também. Vai está conjugado na terceira pessoa do singular. Ou seja, relativo aos pronomes ele, ela, você, a gente, o senhor, a senhora. E vim é primeira pessoa. Ou seja, está conjugado de acordo com o pronome eu. Eu vim, tu vieste, ele, ela, você, a gente veio, nós viemos, vocês, eles, elas vieram. Ok? Desculpa, a câmera tá tremendo, tá, gente? Eu vou tentar parar aqui para não mexer tanto. Mas, enfim. Escrever vir com R também vale para a combinação de outros verbos, tendo o verbo vir como principal ou simplesmente o verbo vir no infinitivo. O que significa tudo isso? Ou seja, com outros verbos, a gente também usa o vir. Por exemplo, podem vir para cá hoje. A gente falaria, muito provavelmente, podem vir para cá hoje. De acordo com a norma padrão, vir, nesse caso, não faz o menor sentido. Mas a gente fala, todo mundo se entende, porém na escrita é bom a gente prestar atenção. Ok? Outro exemplo, vir do Amazonas para Minas Gerais não é simples. É que é muito longe, não é mesmo? Deve dar aí, sei lá, uns 3.000 quilômetros no mínimo. Continuando, essa aqui é clássico também, eu vejo muitas pessoas escrevendo como se fosse de uma maneira equivocada, né? A gente pode sugerir melhorias, a gente pode melhorar nesse quesito, que é o seguinte, palavras com acento e suas versões sem ele. As duas palavras, no caso aqui, existem, crítica com acento aqui, e pronunciado dessa forma, crítica. E existe também critica,
sem acento nenhum e pronunciado dessa forma, critica. Crítica com acento é o substantivo. Muita gente faz crítica indevida à vida alheia. Tá? Nesse caso aqui é crítica com acento. Critica sem acento nenhum é a flexão do verbo criticar. Portanto, a população critica muito a situação atual do Brasil. Outro exemplo, critica menos e elogia mais as pessoas. Nossa, eu gosto muito de elogiar. Eu vejo alguém com uma roupa bonita que eu achei muito interessante, muitas vezes eu falo mesmo. Nesses dois exemplos aqui é sem acento porque é o verbo criticar. Eu critico, tu criticas, ele, ela, você, a gente critica, nós criticamos, vocês, eles, elas criticam. Tomem cuidado também com outros pares de palavras. Pública e publica, secretária e secretaria, pronúncia e pronuncia. Tem muitos outros também, tá, gente? Tá? Eu citei só alguns que não dá para citar todos. Pública é algo que não é privado, não é mesmo? Vamos dizer assim, digamos, estudo numa escola pública, por exemplo. Nesse caso é com acento. Agora, sem acento, o Ministério da Saúde publica um relatório a respeito da pandemia, por exemplo. Tá? Então, publica, é a flexão do verbo publicar. Outro caso, quando um youtuber que vocês gostam muito, eu aqui, fica muito tempo sem publicar algo. Aí você fala para ele: publica mais vídeos, por favor. Ou seja, publica logo esse vídeo, Esse publica é do verbo publicar. Ou seja, Pedro Henrique, outro exemplo, Pedro Henrique publica vídeos de vários assuntos. E é verdade, vocês podem perceber que eu não tenho um nicho específico, tá? Então tem que ficar atento, pessoal. Certo? Essa aqui é clássico também. Gente, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu visse uma ausência de uma vírgula ou uma vírgula sendo colocada indevida. Eu peguei aqui dois casos que para mim são meio que, não os principais, mas pelo menos que eu gostaria de focar nesse vídeo. Presença e ausência indevida de vírgulas. Gente, aprendem uma coisa. Não, de forma geral, porque existe uma exceção, tá? Eu não vou comentar sobre essa exceção nesse vídeo, mas ela existe. Mas, de forma bem geral, não se usa vírgula para separar sujeito do verbo. E isso independe do tamanho desse sujeito. Pode ser uma frase gigante. Dentro desse sujeito pode ter até outras vírgulas, tá? Mas para separar a última palavra do sujeito do verbo, de forma geral, salvo uma exceção, a gente não pode colocar vírgula. É uma falta, dentro da norma padrão, é considerado inadequado, totalmente inadequado. O que tá de roxo aqui é o sujeito. Eu amo fazer esse jogo de cores, que eu acredito que fica bom, que é de bom tom. E o que tá de azul é o verbo. Demitiu, porque expressa uma ação, é uma palavra que se conjuga. Então, eu demiti, tu demitiste, ele, ela, você, a gente demitiu, nós demitimos, vocês, eles, elas demitiram. Aqui, o chefe da minha empresa demitiu 20 funcionários hoje. Quem demitiu 20 funcionários hoje? Quem que é o agente desse demitiu?
o chefe da minha empresa. Eu jamais poderia colocar uma vírgula entre o empresa e o demitiu. Percebam que à medida que eu vá para baixo, o exemplo aumenta, o tamanho do sujeito aumenta. Mas isso não faz com que a vírgula seja obrigatória ou mesmo opcional. Não se coloca vírgula aqui, ok? Então sempre vocês precisam, ou vocês não, a gente, que eu me incluo nessa, né? A gente precisa analisar se onde que está o sujeito da frase. Você faz aquela perguntinha para o verbo. Quem que é o agente daquele verbo naquela frase? Eu comi arroz e feijão hoje. Quem comeu arroz e feijão hoje? Eu. Eu sou o agente desse comi. Então, comi. Quem é o agente desse comi? Eu. Então, eu é o sujeito. Numa escrita, escrevendo, eu não poderia colocar uma vírgula depois desse eu, para separar o sujeito do verbo. Tá? Então, se é simplesmente para separar o sujeito do verbo, a gente não usa vírgulas. Tá bom? Aqui, o sujeito é gigante. Mas isso não importa. Aqui, entre esse crianças e esse demitiu, eu jamais posso colocar uma vírgula. Tá bom? Agora vamos falar sobre um caso em que a vírgula é obrigatória. Que é quando aparece um vocativo. O que é vocativo, Pedro Henrique? Nunca ouvi falar. Gente, vocativo é uma palavra, uma expressão ou uma frase que você usa para evocar alguém, para chamar alguém. Então, quando você fala assim, Pedro, termina esse vídeo logo. Esse Pedro é a palavra que você usou para me chamar, para chamar a minha pessoa. Tá? Então, é a palavra que você usa para evocar a minha pessoa, para evocar o meu ser, a minha existência. Esse vocativo ele pode ser uma palavra, uma expressão, uma frase. Quando você chama alguém, a palavra ou a expressão, a frase que você usa para chamar aquela pessoa, aquilo é o vocativo. Portanto, filho, vai tomar banho. Esse filho é a forma com que eu chamo a pessoa. Luiz, você viu o professor da aula de hoje? Às vezes o professor atrasa, né? Você quer saber do professor e pergunta para a pessoa, né? Para o teu colega aí do lado. Luiz, você viu o professor da aula de hoje? Esse Luiz é a forma com que eu chamo a pessoa. É o nome que eu dou para ele. Posso ajudar, senhor? Por exemplo, se você aí indo até o banco ou algum outro serviço, a pessoa falando, posso ajudar, senhor? Ou senhora também, tanto faz. Posso ajudar, senhor? Esse senhor é a palavra que você usa para evocar alguém, para chamar alguém. E a vírgula, ela pode, ela sempre vai ficar isolando esse vocativo. Então, diante de vocativo, a vírgula é obrigatória. Ok? Mesmo se o vocativo esteja no meio da frase, eu isolo esse vocativo por vírgulas. Posso, senhor, ajudar? Aqui o vocativo está no meio da frase. Preciso colocar essas duas vírgulas, tá bom? E essa vírgula, gente, ela é até mais perigosa, mais poderosa ainda do que o outro caso que eu falei, de não separar sujeito do verbo com vírgula. Por quê? Eu falei no caso anterior, mas nesse caso, tá? De vírgula diante de vocativo. Você pode mudar o sentido da frase com a vírgula ou sem. Naquele caso ali, que eu falei do sujeito do verbo, é mais uma questão gramatical. Ok? De escrita mesmo, é uma questão puramente gramatical. Não sei se em algum contexto poderia mudar o sentido. Mas, nesse caso aqui, gente, é perigosíssimo, tá bom? Porque vamos analisar as frases. Você viu o professor Fernando? Sem vírgula nenhuma. Fernando é o professor, é o nome do professor.
O professor se chama Fernando. Ou seja, você está perguntando para a pessoa se o professor de nome Fernando foi visto por aquela pessoa. Com a vírgula antes do Fernando, o Fernando já vira a pessoa com quem eu estou conversando. Tá? Então, Fernando, você viu o professor? Você viu o professor, Fernando? Tá? Então, essa vírgula aqui mudou totalmente o sentido. Não como gordura animal, que é o caso de muita gente. Animal, nesse caso, é o tipo de gordura, tá? Porque existem gorduras animais, existem gorduras vegetais, enfim. Talvez tenha uma gordura criada em laboratório, não sei, que seja totalmente artificial, vai saber. Então, sem vírgula, animal é o tipo de gordura que está caracterizando o substantivo gordura. Com uma vírgula antes do animal, o animal é a palavra que eu uso para chamar a pessoa com quem eu converso, para me referir a essa pessoa. Quantas vezes alguém já xingou outro alguém com esse tipo de palavra? Não como gordura, animal. Quantas vezes isso já aconteceu, não é, gente? Chamar alguém, sei lá, por cabeça de bag, ou ladrão, sei lá, qualquer coisa que você chame alguém, tá? Então, você está brigando com alguém, aí você fala pra pessoa que você não come gordura, né? Vai saber, às vezes você quer ser fitness, está fazendo uma dieta, uma reeducação alimentar, você não quer comer gordura, a partir de hoje eu não como gordura. Tá aí, ó, uma ótima frase pra você usar. Não como gordura, animal. Ok? Então, nesse caso, gente, a vírgula é perigosíssima. Tá? Ela é muito poderosa. Todas as pontuações, elas são poderosas. Não à toa que começa com P, né, gente? P de poderosa. E aqui, para finalizar, eu gostaria de vos dar umas dicas gerais de ortografia. Algumas coisas eu faço, em alguns aspectos, em algumas palavras, eu faço algumas ressalvas. Essas duas grafias aqui estão corretas, tá? E de acordo com a fala, digamos assim, prestigiada, vamos dizer assim, correta, digamos assim, você pode falar tanto abrupto como abrupto. As duas formas estão corretas, tá? De acordo com a norma padrão. Vocês fiquem à vontade para escolher. Eu, particularmente, prefiro a versão sem hífen, porque eu sou uma pessoa que gosta de poupar hífen. Tá? Eu acredito que a língua portuguesa tem um monte de hífen desnecessário. Falaram do hífen facultativo. Não se esqueçam de que se vocês se esqueçam da vírgula, do hífen, o H some também, tá bom? Por muito tempo, como eu falei para vocês no vídeo passado, eu achei que essa grafia aqui estava incorreta, mas não está, tá bom? Podem escrever micro-organismo tudo junto e com um O só aqui no meio, ok? Cuidado com a questão do Z ou S, C cedilha ou SS, tá bom? Muita gente aqui que está vendo esse vídeo provavelmente já sabe disso, mas eu faço questão de falar aqui de novo para vocês, tá? Algumas palavras admitem dupla acentuação, algumas com acento, outras sem, não muda o significado em alguns casos. Cafezinho e pezinho sem acento, tá bom? Café e pé tem acento, mas cafezinho e pezinho não o tem, tá bom? É isso que eu gostaria de falar para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado por ficarem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo. Falou!